O afastamento de Eduardo Cunha levantou um debate intenso na Câmara sobre o futuro da presidência da Casa. O primeiro dia de Valdir Maranhão como presidente em exercício na Câmara foi de poucas palavras. A palavra é de serenidade e a Constituição, ela conduz, baliza as nossas atitudes. Portanto, vamos cumprir a Constituição, trabalhar pela Casa, pelo Brasil. No terceiro mandato, o deputado do Partido Progressista aparece pouco. Neste ano, só discursou no plenário uma vez. Foi durante a votação do impeachment da presidente Dilma Rousseff, quando votou contra a abertura do processo. Em defesa da Constituição, em defesa da democracia, não ao golpe, contra o impeachment. Mas jurou lealdade a Eduardo Cunha. Eu quero dizer, meu presidente querido, continuarei sendo leal à sua pessoa como presidente dessa casa. Maranhão é conhecido por atuar nos bastidores. É considerado por colegas como um político sem muita expressão e que acabou sendo indicado pelo partido para ocupar a vice-presidência e atuar como aliado de Cunha. Maranhão também é investigado na Operação Lava Jato. Segundo o doleiro Alberto Youssef, ele recebia propinas de contratos da Petrobras. Em outros 2 inquéritos no Supremo, ele é investigado por suspeita de participar de um suposto esquema de fraudes em fundos de pensão municipais. Em entrevista a Gerson Camarote da Globo News, concedida nesta tarde, ele reforçou a importância do diálogo. O melhor tempero da vida é o tempo. Entender que essa casa precisa buscar esse tempero. Tem uma crise econômica instalada no país, tem uma crise política, e o parlamento tem que se unir pelo país, pelas pessoas. Temos que construir uma agenda positiva, temos que construir as pontes necessárias para olharmos na história recente, da futura, o que a gente vai incluir sozinho. Mas a permanência dele na presidência da Câmara está sendo questionada. Parlamentares defendem uma nova eleição. Para que a Câmara eleja um novo presidente, esperamos que dessa vez à altura da dignidade do parlamento brasileiro. Nós entendemos que é urgente e muito grave a situação que nós estamos vivendo. Nós temos um vice-presidente que será interino nessas 5 sessões e, portanto, ele deverá convocar essas eleições até a próxima semana para elegermos o novo presidente da Câmara dos Deputados. Segundo o regimento da Câmara, novas eleições só podem ocorrer se o presidente da Casa renunciar, perder o mandato ou em caso de morte. Por isso, parlamentares de oposição estudam recorrer à Comissão de Constituição e Justiça para que ela declare vago o cargo de presidente da Câmara, uma questão que deve ser levada para discussão no plenário. E se o vice-presidente Michel Temer assumir a presidência no lugar de Dilma, a Secretaria-Geral da Mesa Diretora da Câmara afirma que Valdir Maranhão não vai assumir a presidência da República em caso de ausência de Temer, porque, apesar da presidência interina da Câmara, continua sendo vice. O Senado entende da mesma forma. O primeiro substituto eventual de um possível governo Temer é o presidente do Senado, Renan Calheiros. Mas no Supremo a posição não é consensual e ministros entendem que a questão acabará chegando ao plenário do tribunal. Na residência oficial, Eduardo Cunha comentou a decisão do Supremo e se defendeu de que teria feito manobras no Conselho de Ética. Eu não fiz, aquilo é uma colocação de retórica que não foi abordada no seu contexto, na integralidade. Eu não fiz qualquer intervenção no Conselho de Ética. O Conselho de Ética, nós temos um presidente do Conselho de Ética de moral duvidosa, que efetivamente buscou um holofote. O seu holofote, que ele busca todos os dias, que ele jamais encontrou na sua vida pública, ele se depara única e exclusivamente em querer ir em cima de mim. E como é que ele usa isso? Ele pratica erros cotidianamente, buscando que tenham que ser reparados, e na medida que eles vão ser reparados, vocês consideraram como manobra. Cunha afirmou que não renuncia. Não renuncio a nada, nem ao mandato nem à presidência. E vou recorrer e espero obter sucesso no meu recurso. Nesta quinta-feira, no Senado, a comissão especial do impeachment passou 7 horas discutindo o parecer do relator Antônio Anastasia, do PSDB, que recomenda o prosseguimento do processo contra a presidente Dilma. Foram 7 horas de sessão
e a defesa da presidente pôde falar. O advogado-geral da União falou pela segunda vez na comissão do Senado. Durante 1 hora, José Eduardo Cardoso voltou a apresentar os mesmos argumentos em defesa da presidente Dilma. Reafirmou que Eduardo Cunha agiu por vingança ao autorizar o processo de impeachment. Repetiu também que o impeachment só pode ser aplicado quando há um crime claro, em que haja intenção. O que, segundo ele, não existe nos 6 decretos assinados por Dilma para a liberação de recursos sem autorização do Congresso e na pedalada fiscal, a dívida que o governo abriu com o Banco do Brasil para o pagamento do Plano Safra. É o desejo político, turvando a realidade constitucional. É o desejo político, fazendo com que a Constituição não prevaleça. Portanto, foi devido à vênia querer se condenar alguém sem dizer qual é o ato a ela imputável. É algo que viola princípios básicos do direito administrativo, do direito penal, do direito. Nós estamos diante de um crime de responsabilidade sem ato. Mais uma vez, nós estamos diante de um crime de responsabilidade que exige um ato atentatório à Constituição. Nós temos o artigo 85 da Constituição Federal e que não se diz qual é o ato. O ato é bom, o ato depois a gente prova. Cardoso voltou a chamar o impeachment de golpe. Impeachment não se separa dos pressupostos constitucionais. Um impeachment realizado com ofensa aos pressupostos constitucionais, me desculpem, é golpe. E chega a dizer o senador Anastasia, eu nunca vi golpe com direito de defesa. Não, eu já vi. Eu já vi golpe com direito de defesa, eu já vi injustiça com direito de defesa. Só depois o relator reafirmou que a presidente cometeu crime de responsabilidade. Nós estamos discutindo o fato de que abriu-se decretos de crédito suplementar com uma autorização legislativa desrespeitada. Por isso que a lei orçamentária foi desrespeitada. Foi desrespeitada porque avançou-se na delegação legislativa dada em relação à lei orçamentária ao saber um crédito em confronto com a questão do limite ali colocado e do acompanhamento. Mesmo os senadores que não eram da comissão se inscreveram para falar, 33 ao todo. Os governistas voltaram a insistir que o relatório é inconstitucional. Os senadores Vanessa Graziotin e Humberto Costa apresentaram votos em separado, relatórios paralelos, contra o afastamento da presidente. Por intermédio desse voto em separado, nós mostramos claramente que em nenhum momento, diferentemente do que apregou o relator, houve o cometimento de qualquer crime de responsabilidade por parte da presidenta da República. Os senadores da oposição saíram em defesa do relatório. Neste momento, o nobre relator trouxe a todos nós a tranquilidade em poder dizer que tem indícios de sobra de materialidade e também de autoria da presidente da República. O relatório será votado às 10 horas da manhã de amanhã. O acordo é que falem apenas o relator e os líderes dos partidos para orientar o voto dos senadores, sem debates. Aprovado ou não, o relatório segue para o plenário do Senado, com votação marcada para quarta-feira que vem, dia 11. Se o relatório for rejeitado, o processo será arquivado. Se a maioria dos senadores votar a favor do impeachment, a presidente Dilma será afastada do cargo por até 180 dias. A seguir, o ex-presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, fala sobre as prioridades dele num possível governo Temer. Dia 8 de maio é uma das datas mais importantes